Quinta-feira com Copa da Liga Inglesa, Copa da Itália e rodada final da Conference League. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, começando mais uma edição de quinta-feira aí com vários campeonatos, né? Temos Copa da Itália, Inter de Milão em campo, jogo bem interessante na Copa da Liga Inglesa, Tottenham e Manchester United, e três equipes aí, e seis equipes na verdade, né? Que a gente vai analisar na Conference League nesta rodada final, que vale muita coisa, Matheus Montenegro. Fala, Fabiano, tudo bem com você? Tudo bem? Vamos que vamos, não temos aí, pode-se dizer, grandes competições para falar, né? Não temos ali as grandes ligas da Europa, futebol no Brasil acabou, mas temos gigantes do futebol mundial em campo e temos um Tottenham United, jogaço. Vamos analisar agora os jogos desta quinta-feira para você, apostador. Muito bem, vamos começar pela Itália, quinta-feira, 5 da tarde, lá no Giuseppe Meazza, né? Oitavas de final da Copa da Itália, Inter e Udinese, tá? Jogo único, importante lembrar. Importante destacar. Oitavas de final aí, as 16 melhores equipes aí da Itália nesta fase, ou pelo menos da Copa da Itália, né? Perfeito, Fabiano. Bom, agora vamos para onde? Aplicativo do Game Arena. Sim, Vamos que botar dicas na de passagem tela. já apareceu aí na tela e você pode baixar ó, de forma gratuita, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code. Fabiano, Inter de Milão que vem muito bem. Nada mais, nada menos que um 6-0 fora de casa contra aí, o Lazio, um velho. placar acachapante, né, contra o Quem Lazio. esperava isso aí? Goleada, esse placar, quem foi no under, né, não foi muito bem. E que era o esperado, né? Que era o Até esperado, porque a as Lazio defesas, tá muito bem, velho. A Lazio é eram líder boas, da né? Liga Europa, tá ali também no top 6 do futebol italiano hoje, e a Inter Milão conseguiu meter essa goleada surreal, tá? Inexplicável, eu diria. Antes disso, havia sido derrotado lá na Champions League para o Bayer Leverkusen, mas, de forma geral, o retrospecto é muito bom da Inter nessa temporada, né? 3-1 no Parma, 1-0 no Leipzig, 5-0 no Hellas Verona. E se a gente puxa aqui até um pouco mais, ó, a gente vê que a Inter Milão, ela não é muito acostumada a perder seus jogos, tá? Temporada boa da Inter Milão, mais uma, né? Time que tá muito bem aí nesses últimos anos, chegou em final de Champions League também há não muito tempo, mas e a Udinese, Fabiano, o que dizer? Um time meio, tá no meio da tabela, né, no campeonato italiano, ali perdeu pro Napoli em casa, e conseguiu vencer o Monza fora, perdeu pro Genoa, em casa, né? Empatou com o Empoli fora, ele tá tendo resultados melhores fora do que em casa. Se a gente pegar nos últimos jogos, ele não perdeu os últimos dois fora, mas perdeu os últimos dois em casa. E quando ele pega o adversário um pouquinho acima da média ali, ele se complica, né? Perdeu pro Napoli em casa, perdeu pra Atalanta fora, perdeu pra Juventus em casa, perdeu pro Veneza fora de casa. Enfim, uma discrepância, pode-se dizer que grande hoje, entre Inter de Milão e Udinese. Tomando pelo menos 2 gols na maioria dos jogos recentes, né? Tomou 3 do Venezia, 2 do Juventus, né? 2 da Atalanta. Aí só tomou 1 do Empoli, mas tomou 2 do Genoa, 1 do Monza e 3... 6 jogos seguidos levando gol também. Do Napoli, né? 7 jogos seguidos levando gol. A última vez que ele não levou, ó, foi ali contra o Cagliari, já no final de outubro, tá quase 2 meses. Muito bem, vamos agora para o nosso momento bet nacional. Já vimos aí como chegam as equipes. Favoritismo da Inter de Milão. Sim. E aí? Pode baixa, né? Muito 1,31 baixa, né? apenas, mas enfim. Esse jogo não tem muito o que enrolar, né, meus queridos? Obviamente, a gente vai confiar na Inter de Milão, ainda mais depois desse resultado absurdo que foi contra a Lazio. Era um jogo muito mais difícil, para você ter ideia, do que esse contra a Udinese. É bem importante ressaltar que, como é a Copa da Itália, a gente tá ali nas oitavas, eu diria que ainda não tá tanto assim na reta final. Pode ser que poupe algum reserva, outro jogador, né? Até porque teve esse último jogo aí no final de semana, foi na segunda-feira, né, o jogo? Isso. Contra a Lazio, então pode ser que teve o desgaste, né? Teve que viajar até Roma, volta para Milão, enfim. Pode ser que não vá com força máxima. O próprio Udinese pode poupar. Também, né? Mas ainda assim, eu acredito que a Inter Milão vai vencer com certa tranquilidade. E a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o handicap menos 1,5 pagando 1,86, que é para a Inter vencer por 2 ou mais gols de diferença. Eu vou até além, é sempre bom, inclusive, ficar a recomendação para o apostador, analisar os outros mercados que estão disponíveis lá na Bet Nacional. Por exemplo, a gente tem um handicap europeu menos 1, que é exatamente a mesma coisa que o handicap asiático menos 1,5, e a odd que é 1,89, que é ainda melhor, para a Inter vencer por 2 gols de diferença. Acredito que seja a melhor opção para esse confronto, por isso, vamos com 5 então no handicap aí a favor da Inter de Milão. Muito bem, handicap europeu menos 1 aí para a Inter de Milão, vencer por pelo menos 2 gols de diferença. A Udinese fez 6 fora de casa contra a Lazio, né? Claro que futebol não é ciência exata, cada jogo tem seu contexto, a sua história,
Mas, enfim, para uma análise pré-jogo, né? Talvez seja um jogo até melhor para você ir no ao vivo, mas eu acho que no pré-jogo aí, as odds esmagadas, a melhor opção mesmo é esta vitória por pelo menos 2 gols. Por essa lógica aí, era para ser de 10-0 esse jogo. É. Em casa contra o Udinese, que é mais fraca que a Lazio, enfim. Mas futebol é futebol. Mas se for só 2, tá ok, tudo certo. já basta. Bom, também tá rolando Copa da Liga Inglesa, tá? A gente sai da Itália, vai para a Inglaterra, porque tem um jogo mais interessante dessas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Tottenham e Manchester United. Vamos colocar na tela informações sobre o jogo, né? Jogo quinta, 5 da tarde, lá no Tottenham Stadium, né? A casa do Tottenham lá em Londres. Quartas de final, jogo único também, tá? Assim como na Copa da Itália, essa fase da Copa da Liga Inglesa é jogo único. Empate, teremos pênaltis. Quem vencer avança para as semifinais, uma boa oportunidade para 2 times voltarem a levantar uma taça. Tudo bem que o Manchester foi campeão ano passado da Copa, né? Foi da FA Cup, né? Da Copa da Inglaterra. Campeão, isso, até mais importante do que a Copa da Liga. Os clubes, eles dão mais... dão até mais... Mas pro Tottenham é importante. Sim. Que não ganha nada. Não ganha nada. Só para diferenciar, né? A FA Cup é aquela Copa tradicional, né? Conhecida por ser a competição vigente mais antiga do futebol mundial. A Copa da Liga Inglesa é uma Copa que só envolve ali o que eles chamam das ligas oficiais, das ligas profissionais, né? Que é da primeira até a 4ª divisão. A partir da 5ª divisão na Inglaterra é considerada non-league, né? Ligas semi-profissionais. Então a Copa da Liga Inglesa só envolve clube ali das 4 primeiras divisões, mas como o Fábio disse, importante, né? Para uma das equipes conquistar um título eventualmente. E outro ponto é que já está nas quartas de final, tá? Diferente lá do jogo da Copa da Itália que a gente já analisou que era oitavas, aqui acredito eu que os times vão com mais força máxima, né? Pode-se dizer. Podemos ir para o nosso aplicativo? Aplicativo do Game Arena na tela, né? Vamos ver aí os jogos recentes, né? De Tottenham e Manchester United, que tem uma coisa em comum, é que venceram o Manchester City recentemente, né? Pois é. Vamos lá, vamos começar pelo Tottenham, né? Que fez 5-0 no Southampton pelo campeonato inglês. Dá para relativizar, né? Que o Southampton é a baba aí do campeonato inglês. Isso, né? Mas enfim, grande resultado, um goleada, né? É bom. Mas o Southampton não vinha perdendo de tanta... De goleada. De goleada, uma diferença tão grande de gols, né? Então é um resultado bom aí pro Tottenham fora de casa. Empatou pela Liga Europa com o Glasgow Rangers, 1-1. Perdeu para o Chelsea por 4-3 de virada, até abriu 2-0, né? Acabou deixando escapar o resultado. Perdeu para o Bournemouth, 1-0. Empatou com o Fulham, 1-1. É um time meio irregular, Ele né? vinha de 5 jogos sem vencer antes desse jogo contra o Southampton. E o Tottenham é uma coisa inacreditável, né? A melhor forma de descrever o Tottenham é essa sequência de 2 jogos aqui. Ele havia perdido em casa para o Ipswich, que é um dos piores times aí da Premier League, um time que briga na parte de baixo, e em seguida meteu um 4-0 no Manchester City. Nessa época que o City já estava começando a dar indícios que estava mal, mas não era essa fase tão ruim quanto é hoje, né? Mas ainda assim tem esse ponto que o Fábio mencionou, que o time conquistou essa grande vitória aí diante do City há não muito tempo, e o United vem de um grande resultado justamente contra o seu maior rival, né, contra o lado azul de Manchester, uma virada já no finalzinho, 2-1 na casa dos Citizens, né, lá no Etihad Stadium, grande vitória para dar uma empolgada, né, velho? Exatamente, antes o United venceu o Vitória Pilsen, né, pela Liga Europa 2-1, perdeu por 3-2 para o Nottingham Forest, perdeu para o Arsenal 2-0, aí teve 4-0 no Everton, 3-2 no Bodo Glimt, muitos jogos com ambas marcam, né, empate com o Ipswich Town, 1-1, é um time que sofre gol em basicamente todos os jogos. A gente pegou uma sequência aí até... Ele só não sofreu gol aqui contra o Everton, jogando em casa, né? Que também é um dos times aí que não passa tanta confiança assim na Premier League, aí também não tomou em casa contra o Leicester. A gente vê que quando ele tem um pouquinho mais de dificuldade, ele acaba sofrendo gols. Mas é um time que tá melhorando, né? Tá se encontrando. Eu acho que essa vitória contra o City, eu acho que foi primordial. Era o start que faltava pro time ter uma confiança para ir bem nas competições, né? O Rubem Amorim tá no início de trabalho ainda, né? Então até normal alguns tropeços, né? Alguma irregularidade nesse início, mas eu acho que essa vitória contra o City, da forma que foi, né? Eu acho que dá um gás aí pro United de fato ter confiança e se reencontrar, né, na temporada para quem sabe levantar alguma taça. Perfeito, Fábio Hermano. Vamos que vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. Odds não tão discrepantes, né? A gente observa aí cotação 2,27 para o Tottenham, 2,63 ali para o United, né? O Tottenham tem o fator casa, lembrando mais uma vez, é jogo único, tá? Mas vamos fugir, né, Fábio? Vamos fugir, é um jogo muito difícil de se apostar no vencedor, assim, talvez uma dupla hipótese para alguém, até pode ser, mas eu acho ainda muito arriscado. A gente teria aqui um empate ou o United pagando em 51, eu vejo um certo valor, eu prefiro aqui do que o empate anula do Tottenham, por exemplo. Eu acredito que essa vitória diante do Manchester City dá uma empolgação muito grande para o United. Até acho que o United tem mais time também, o momento que atrapalhava um pouquinho. A grande questão é que o Tottenham é muito instável, né, velho? Às vezes o Tottenham dá uma louca aí e acaba conseguindo fazer uma grande partida, mas ainda assim eu confio um pouquinho a mais do lado do Manchester United, tá? E isso é primordial para a nossa aposta que faremos aqui nesse jogo. Por quê?
A gente tem um ambas marcam, que ao meu ver seria a melhor pedida para esse confronto, pagando apenas 1,36, que é uma odd que a gente considera muito baixa. Então a gente acaba não enxergando o custo-benefício aqui nessa aposta. Então o que é que a gente vai fazer para dar um up nessa odd, né? Para ter uma cotação um pouco melhor e, consequentemente, ter um retorno maior. A gente vai no Criar Aposta e vai combinar esse ambas marcam, que é uma cotaçãozinha 1,36, com o handicap europeu mais 2 a favor do United. O que isso quer dizer, Fábio Hermano? O United pode perder por até um gol de diferença, tá? E com ambas marcam acontecendo. Ou seja, se o jogo for 2-1 pro Tottenham, 3-2 pro Tottenham, 4-3 pro Tottenham, é tudo green. Mesmo se o United perder por até um gol e o ambas marcam bater, é green, beleza? Qualquer empate com gols é green também, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. E qualquer vitória do United, de modo que o Tottenham também faça gol, também vai ser green, né? A tendência de gols ela é muito alta. Eu imagino que seja um 2-2, um 2-1 para um dos dois lados, seja o palpite mais viável para esse confronto. Então eu acho que essa alternativa aqui ela acaba sendo mais interessante. Muito bem, então vamos botar 5 então, né? No ambas marcam, combinado aí com o handicap para o United perder até por um gol de diferença. Foi uma estratégia aí, né, para a gente aumentar o ambas marcam, né? Sim, bem dizer isso aí, né? A gente acredita que o ambas marcam vai bater com certa tranquilidade e aí não acreditamos que o Tottenham vai vencer por 2 gols de diferença, né? Que vai ser 3-1 ou 4-2, a gente não acredita nisso. A tendência é ser um jogo mais equilibrado, quem vencer deve vencer ali por um gol, né? Exatamente. Não muito mais que isso. Bom, então a gente sai das Copas Nacionais, né? Falamos da Copa da Itália, da Copa da Liga Inglesa, para falar da Conference League. Isso mesmo, nesta quinta-feira teremos aí todos os jogos sendo disputados da última rodada, a 6ª rodada da Conference League. E a gente segue falando de times ingleses, né? Falando de um time inglês que é o Chelsea, que vai enfrentar os irlandeses, né? Do Shamrock Rovers. É isso, Matheus? Perfeito. Deu pra ver ali seu olhinho que você filou, né? O nome do time. É isso mesmo. Chelsea Shamrock Rovers. Era a pronúncia, o time até sabia. Era só pra perfeito. você confirmar a pronúncia. Shamrock Rovers. Você que é um poliglota. Eu acredito que seja isso. Pode pintar aí a cartelinha na tela pra gente dar uma olhadinha nas informações do confronto. O Chelsea que é disparado o clube mais tradicional e o melhor clube também dessa competição, né? É o time que não vinha muito bem nas últimas temporadas. Tá disputando aí o 3º escalão de competições do futebol europeu. Tá com 100% de aproveitamento na competição e agora é a última rodada, né? Isso é bom destacar. Diferentemente da Champions League e da Europa League, que são 8 partidas nessa primeira fase, aqui são apenas 6, beleza? Então, só passar as informações aqui, né? Quinta, 5 da tarde, lá no Stamford Bridge, né? A casa do Chelsea. Agora sim, Matheus Montenegro, aplicativo do Game Arena. Sim, perfeito. Pintando na tela aí o aplicativo pra gente dar uma olhadinha na tabela de classificação pra entender como chegam essas equipes. O Chelsea 100% de aproveitamento, 15 pontos em 5 jogos, mais 17 de saldo, mas tem um ponto. O Chelsea não garantiu aí a liderança ainda, né? E isso aí é impactante, porque vai determinar qual equipe o Chelsea vai pegar ali nas oitavas de final, né? Então, eventualmente, se ele perder aqui pro Shamrock Rovers e o Vitória de Guimarães ali vencer a Fiorentina, ele acaba perdendo essa liderança. Ele já pula uma fase, né? Tem os ele já vai pular uma né? fase, sim. Depende o cruzamento do playoff. Exato. Mas o Chelsea acho que deve, como foi contra o Astana, né? Um time deve reserva poupar ali. Né, um time que já está garantido ali o top 4, né, que é o que interessa, os 8 primeiros já vão para as oitavas e sim. Na verdade ele já garante tudo, né, porque ele já tem um mando de campo no jogo contra o último jogo como mandante, né, então realmente o Chelsea está bem tranquilo, é só manter realmente essa liderança, que tem o Vitória de Guimarães ali que vai pegar a Fiorentina, né, então... Jogo difícil, jogo difícil, um mata o outro ali, então o Chelsea até com empate deve conseguir aí manter essa liderança. E o adversário que tá bem também, viu, Matheus? Tá bem, o Shamrock Rovers, velho, tá invicto, inclusive, né, 3 vitórias e 2 empates até aqui. É importante a gente destacar que o campeonato irlandês, ele já chegou ao fim, tá? O Shamrock Rovers foi vice-campeão, e aí ele já tá há mais de um mês jogando apenas a Conference League. Inclusive tem amistosos aí nesse retrospecto recente, que é pro time manter ali a forma física, né, velho? Porque o espaçamento entre um jogo oficial e outro, ele é bem maior do que o Chelsea, por exemplo, né? E aí tem um ponto interessante, o Shamrock, ele ainda não garantiu a classificação direto para as oitavas, né? Lembrando mais uma vez, são os 8 primeiros colocados, então ele pode muito bem ser ultrapassado ali pelo Rapid Viena, pelo Apoel, pelo Djurgårdens, pelo Pafos, né? Então ele joga ali, pelo menos um empate, talvez garanta, né? Mas a vitória garantiria, de fato, o time já na fase de oitavas de final dessa Conference League. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Chelsea, né, que vem de várias vitórias consecutivas. Muito bem o Chelsea, viu, velho? 2-1 no Brentford, fez 3-1 no Astana pela Conference League, fez 4-3 no Tottenham, 5-1 no Southampton,
3-0, né, no Aston Villa, 2-0 no Heidenheim também pela Conference League, 2-1 no Leicester. A última vez que não venceu foi um empate, né, contra o Arsenal. Empate 1-1. 1-1, que também contra um dos líderes da competição. Então, muito bem, né, o Chelsea voltando a ser aquele Chelsea que a gente conhece. 7 vitórias seguidas aí do Chelsea, favoritaço para vencer essa Conference League, e aí seria a primeira equipe da história a vencer as 3 competições europeias que existem hoje, né, a Champions e a Liga Europa o time já conseguiu, falta a Conference aí para fechar essa trinca e fazer história, querendo ou não, né. Não é onde o Chelsea queria estar, mas já que tá aqui, tem que ser campeão, né. E o adversário da vez, o Shamrock Rovers, como eu disse, Faber, mano, tem essa questão que a gente precisa relativizar, que o time ele não está já parou, né, de jogar a sua Liga Nacional. Então, por exemplo, tá pintando na tela um jogo contra o Helsinki, que foi amistoso, tá? Antes disso, os 3 últimos jogos oficiais que ele disputou foi pela Conference League. A última partida pela Liga foi lá no dia 1 de novembro, já faz mais de um mês que acabou o campeonato irlandês. Então, em um mês e meio aí, bem dizer, o time só jogou 3 jogos oficiais. Mas ele foi bem. Venceu o Daniel Saints, que é uma equipe do país de Gales ali, por 2-1. Empatou fora de casa contra o Rapid de Viena, equipe austríaca. E venceu o Borac Banja Luka por 3-0. Tá bem aí na Conference League, o Shamrock Rovers. É isso. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque temos aí um favoritismo alto do Chelsea, mas tem aquilo, né? O Chelsea reserva, um time que ainda não perdeu, né? Velho. Vai enfrentar um time invicto, que luta pela classificação. E aí, dá pra confiar no Chelsea? Bicho, vamos lá. As odds estão tão esmagadas, a gente tem uma cotação 1.05 do Chelsea, velho. Se a gente fosse ter que buscar algo a favor do Chelsea, ou seja, uma diferença de gols, algo assim do desse tipo... Shamrock Rovers aí. Calma. A gente teria que pegar o handicap europeu menos 2 a favor do Chelsea. Isso quer dizer o quê? Para o Chelsea vencer por 3 ou mais gols de diferença. Isso é uma odd de 1.6. Levando em consideração que o Chelsea, já é bem dizer aí, o líder da competição, já está qualificado, pode até botar o time reservão de novo, né? Eu acho que vai ser meio que misto. Mas enfim, pode botar o time todo reserva. Cara, para o Chelsea vencer por 3 gols pagando só 1.6, eu tenho o meu pezinho atrás. Eu não vejo tanto custo-benefício assim. Fabermano perguntou aí quanto é que tá pagando o gol do Shamrock, 2,14, mas você confia? Tomou do Astana, né, o Chelsea? O Chelsea tá levando seus gols, mas, cara, eu acho que o Shamrock Rovers vai jogar pra amarrar o jogo ali, velho. Um empatezinho pra ele acaba sendo um bom resultado, pode ser que ele se classifique direto pras oitavas com um empate. Enfim, o que é que eu gosto nesse jogo, Faber, mano? Under goals, velho. Eu acho que o menos de 4.5, ele é bem seguro. É uma linha muito esticada, né, velho? Normalmente a gente tem como parâmetro ali, odds parecidas, a linha do 2.5 e odds paridade de odds na linha do 2.5. Tá absurda, tá? O mais de 3.5 ele só paga 1,58, velho. Então, meu irmão, ao meu ver, a gente acaba enxergando valor aqui no menos de 4.5 gols no jogo. Eu não acredito que o Chelsea vai dar essas goleadas, como foi um 8-0 ali no Noah, por exemplo. O time já tá classificado aqui, já é bem dizer o líder da competição. O Shamrock não é um time ruim, não perdeu nenhum jogo nessa Conference League. Óbvio, não enfrentou ninguém do calibre do Chelsea, né? Ao meu ver, o Chelsea vai ganhar. E pode meter até 2, 3-0, que é ruim aqui ainda, velho. Até se o Shamrock fizer um gol, eu não acho que vai ser um 4-1. Eu acho que seria 3-1 no máximo. Então, ao meu ver, a gente tá bem seguro aqui nesse menos de 4.5 gols. Muito bem, então vamos botar 5 então aí, menos de 4.5 gols no jogo, né? Se for até 4-0. Até 4-0 ou 3-1. Tá bom, 3-1 é nosso. Muito É. bem. Bom, a gente segue falando de Conference League, agora falando do Betis, né? O nosso xará aqui do programa, contra o Helsinki. O time lá da Finlândia, também conhecido como HJK. Vamos colocar na tela aqui as informações do jogo, né? O jogo nesta quinta, às 5 da tarde, lá no estádio Benedito Villamarín, né? Que é a casa do Betis lá na Espanha, última rodada da Conference League, né? O Betis que busca a classificação, né? Não está completamente garantido. Em teoria, o Betis eu diria que é uma das equipes mais tradicionais aí, talvez, dessa Conference League, né? A gente tem o Chelsea aí que é disparado, o maior clube da competição, mas a gente não tem muitos equipes tradicionais, né? Pô, o Betis ali é um time tradicional da Espanha, a gente tem uma Fiorentina e tal, mas é um time que não está tão bem assim, tá? A gente vai detalhar isso aí melhor, vamos inclusive, já pode chamar o aplicativo? Pode chamar o aplicativo aí do Game Arena para pintar na tela, pra gente dar uma olhadinha nas informações relacionadas à Conference League das equipes, tá? Porque os 8 primeiros colocados, eles vão direto para oitavas de final, mas o Betis, ele não está nessa zona de qualificação, ele é apenas o 17º, Faber, mano. É um time que só tem 7 pontos em 5 jogos. É pouca coisa se tratando de Betis numa competição que é o terceiro escalão do futebol europeu, né? E só para complementar, o adversário da vez aí, que é o HJK, né, também conhecido como o Helsinki, é apenas o 29º, 4 pontos. Ainda tem chance de classificação, porque do 9º ao 24º avança aí para a fase de playoffs. O time do HJK Helsinki, ele está apenas 1 ponto atrás do Istambul Basaksehir, que é a última equipe se classificando. Muito bem. Agora vamos para os confrontos, né, recentes aí, começando pelo Betis, que vem de uma vitória fora de casa contra o Villarreal, né, pela La Liga. Antes, pela Conference League, venceu esse time aí. Petroclube. Que é um time... Petroclube, né? Tem um time da Angola, Romeno, né? Que tem não? esse, não é?
Não é romeno, esse não Petroclube? deve ser da Angola, porque estamos falando de Conference League. Mas... Ao meu ver é romeno, tá? deve Moldávia. ser. Moldávia, Tem quase. outro Petroclube também que é da... Enfim. Temos aí um empate contra o Barcelona. Deu uma melhorada o Betis, velho. Ele começou mal a temporada, mas melhorou. Conseguiu aí passar também na Copa do Rei, conseguiu avançar de fase recentemente, enfim. Só na Conference League que teve alguns tropeços, né? Se tu descer aí, tu vai... Teve essa vitória recente aí contra o clube da Moldávia, né? O Petroclube aí tinha que ganhar, mas ele teve uns tropeçozinhos, né? Ele perdeu fora de casa para o Mlada Boleslav, não dá pra aceitar uma derrota contra o grande Mlada, né? Havia vencido ali o Celtic por 2-1, a equipe eslovena, tá? O Celtic. E antes disso tinha empatado em casa também com o Copenhague, né? Que é um clube tradicional ali, né? Da Dinamarca, o maior clube da Dinamarca. E havia perdido para o Legia Varsóvia por 1-0. Ou seja, time que não tá muito bem, né, velho? 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Se tratando de Betis, a gente esperava bem mais. Geralmente né? é um time que poupa, né? Na Conference League. Não dá do Vitor Roque, né? tanta importância assim. Talvez nessa rodada até vá com mais força máxima, né? Com jogadores ali até para garantir uma classificação, um calendário, enfim, premiação em dinheiro, que é importante também para o clube. Vamos para o Helsinki, né? Que tem um ponto interessante, o campeonato finlandês, ele também já se encerrou. Já chegou ao fim, né? A última vez ali que pode ver que os 4 últimos jogos oficiais do Helsinki foram pela Conference League, tá? O campeonato finlandês que terminou ali no dia 19 de outubro, tá? Já faz... Muito 2 frio, meses, né? Não tem como ter jogo depois. Exatamente. Né? E aí, de lá pra cá, ele vence o Dinamo Minsk, que é a equipe da Bielorrússia, por 1-0 em casa. Perdeu para o Olimpia Ljubljana, a equipe eslovena, em casa, por 2-0. Teve um amistosozinho ali contra o irlandês Shamrock Rovers. Perdeu para o Panathinaikos por 1-0 e empatou em 2-2 contra o Molde. Ou seja, ele só venceu um jogo, que foi o mais fácil que teve ali. A equipe bielorrussa jogando em casa. Né? Então a gente dá pra ver ali que, como parâmetro para o futebol europeu, para o Betis, é uma equipe que está bem abaixo da média. Muito bem, agora é o momento Betis nacional, Matheus Montenegro, porque o Betis não vem passando muita confiança, mas o Helsinki também não, né? E a odd está baixa. Cara, assim, se a gente puxa o retrospecto do Betis na Conference League, eu diria que não passa confiança, mas um retrospecto recente ele é bom. Venceu fora de casa o Villarreal por 2-1, venceu ali o último jogo da Conference League também por 1-0, empatou com o Barcelona recentemente, né? A equipe que até deu uma caída, né? O Barça, mas enfim, vinha passando por cima de todo mundo. Agora o grande problema é a odd, né, velho? A gente tem uma cotação apenas de 1.12. E aí qual é a grande questão? Se a gente fosse pegar um handicap a favor do Betis, para que o Betis vença por 2 gols de diferença, ele só paga 1,41, que é uma odd baixa. Então, para a gente pegar uma odd de valor, a gente teria que pegar para o Betis vencer por 3 gols de diferença, pagando 2,06. E aí eu tenho meu pezinho atrás, porque o Betis não tá lá essas grandes coisas. Então, qual é a alternativa que eu trago aqui? Ao invés de pegar para o Betis vencer por 3 gols de diferença, a gente pega para que o Betis marque 3 gols. Ó, de 1,63. Vai que o jogo seja 3-1 ou 3-2, aqui vai ser green. A gente tá mais protegido. Então eu acho que acaba sendo uma opção mais segura. Muito bem, né? Um jogo difícil para pré-jogo, né? Difícil, Os odds estão muito esmagados, o Betis. O ideal seria esperar ali uns 10, 15 minutos de jogo. Se o Betis não fizer o gol, pegar o handicap -1 a favor do Betis. Para o Betis vencer por 2 gols de diferença. Porque se for 2-0, pelo menos é green. Isso é um jogo aí para ir mais por ao vivo, né? Mas como nossa missão aqui é dar uma dica pré-jogo, vamos aí no mais de 2,5 gols do Betis, não é isso? No confronto contra o Helsinki, o HJK. Bom, a gente segue falando de Conference League, tá? Agora do duelo entre o segundo e o terceiro colocado, duas equipes que estão bem na competição. Estou falando do português, Vitória de Guimarães, e o italiano e a equipe italiana da Fiorentina. Vamos colocar na tela aqui as informações, né? O jogo nesta quinta, às 5 da tarde, né? Todos os jogos no mesmo horário. Sexta rodada lá no estádio Dom Afonso Henriques, lá na cidade de Guimarães, em Portugal, Matheus Montenegro. Perfeito, eu acho que esse é o melhor joguinho aí dessa última rodada da Conference, tá? Segundo contra terceiro lugar, 2 times ali tradicionais em seus respectivos países, joguinho interessante, difícil também de apostar em qualquer coisa, tá? A gente vai dar uma olhada aí, vamos chamar ele, nosso aplicativo do Game Arena, pra gente poder se embasar, a gente trazer estatísticas aí desse confronto. Tabela de classificação antes, a gente tem um vice-líder, Vitória, 13 pontos, invicto até aqui, velho, 4 vitórias e 1 empate. Contra a Fiorentina, a equipe está em terceiro lugar, a equipe já perdeu um joguinho, 4 vitórias e 1 derrota, a equipe, a Viola, né, a equipe italiana. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né, porque o Vitória de Guimarães jogou segunda, né, teve até um tempo menor de descanso, empatou com o Rio Ave por 2-2, até começou perdendo por 2-0, buscou ali o empate, antes, pela Conference League, né, venceu o Suíço, né? St. Gallen. Da Suíça, 4-1 fora de casa, ótimo resultado. Aí contra o Benfica, perdeu só por 1-0 fora de casa, bom resultado, né? Fez 4-0 no senhor Gil Vicente, contra o ex-jogador Arouca. Quanto foi contra o ex-jogador Arouca? Que Arouca? Tá lá embaixo, pô. Ah, não, contra o Astana, né? Contra o Astana, pela lá Conference. Seu óculos está demais. 1-1. Um time que... Aí os outros jogos da Conference, só pra gente trazer... Tá bem, né? Tá bem. Perdeu uma vantagem mínima, assim. Não... Perdeu pro Santa Clara ali, que o escudo parece com o Benfica, então dá pra...
relativizar um pouquinho. Na Conference League havia vencido o Mlada Boleslav por 2-1. Que mais? Venceu o Djurgardens fora de casa, que é uma equipe que está ali no G8 por 2-1, grande resultado, tá? E antes disso havia vencido também o Celtic da Eslovênia por 3-1. E a Fiorentina, como chega, Fábio Hermano? Tá bem também na temporada, tá? Mas vem de derrota. né? Se Porque bem o Bolonha que o é um Bolonha time é de fora. Liga dos É um time que Campeões, tá crescendo, né? Aí venceu o Lask Linz, né? Que é da Perfeito, Áustria, austríaco, né? 7-0. Conseguiu vencer o Cagliari 1-0 em casa, empatou com o Empoli, né? 2-2, vitória contra o Pafos. Mas levou... o que eu gostaria de destacar do lado da Fiorentina, pelo menos na Conference, Gols, que ele tá levando uns golzinhos, tá? Levar 2 gols do Pafos em casa é um pouquinho preocupante. A equipe cipriota ali, né? Em relação ao escalão europeu, tá um pouquinho distante. Antes disso, havia perdido para o Apoel por 2-1 fora de casa lá no Chipre. Quando venceu o St. Gallen, tomou 2 golzinhos, ganhou por 4-2. E antes disso, havia vencido o Daniel Saints por 2-0. Foi o único jogo que a Fiorentina não levou gol nessa Conference. E a gente acabou não destacando. Mas os 5 jogos do Vitória de Guimarães na Conference League bateu ambas marcas, tá? Faltou eu citar essa informação aí que é extremamente relevante. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Eu já imagino aí qual seja a dica, né? Ambas marcam? Por quê? O cravar o resultado final, ao meu ver, é muito difícil, tá? A gente tá falando de um Vitória de Guimarães, que vai jogar em casa, que tá invicto na competição e que tá bem nessa temporada. A gente observou ali que recentemente só teve 2 derrotas, que foi para o Santa Clara e para o Benfica, né? E a odd tá até um pouco alta, então, cara, eu até vejo um certo valor aqui, eventualmente, num handicap mais 1 a favor do Vitória de Guimarães, que é para empatar ou vencer o jogo, 1,58, tem uma odd interessante, mas ao mesmo tempo a Fiorentina também não tá mal, velho. Então, assim, jogo difícil de cravar qualquer coisa relacionada ao resultado final e também handicap, dupla hipótese, eu fugiria de qualquer coisa. Prefiro focar em gols, porque, como eu disse, a estatística de ambas marcas ela aconteceu com muita frequência nos jogos aí das duas equipes recentemente, tá? O ambas marcas bateu em todos os jogos do Vitória de Guimarães, nessa Conference League, por exemplo. E a gente tem um ambas marcas pagando 1,74, que é uma odd muito boa, muito boa. Então, ao meu ver, a relação custo-benefício dessa aposta é a melhor desta quinta-feira. Por isso, selo Hotbet nela, vamos com 100zão no ambas marcas de Vitória de Guimarães e Fiorentina, duelo do segundo e terceiro colocado aí na Conference League nesta quinta. Muito bem, então 100zão aí, nossa Hotbet, o duelo entre Vitória de Guimarães e Fiorentina, ambas marcam, né, duas equipes que estão bem, ataques que na Conference League vem funcionando, defesas que também sofrem gols, então vamos aí no ambas marcam, a nossa dica final na edição de hoje do Bets do Dia, edição de quinta-feira, mais sexta, sábado e domingo, teremos aí a edição do Bets do Dia nos próximos jogos, enquanto tiver jogo tem Bets do Dia. Perfeito. Essa é a lógica. Gostou Natal, do vídeo? Novo, vai ter? Não, futebol não tem, né? 24, 25 não tem. Deixa a gente tirar uma folguinha. Às vezes eu solto umas diquinhas aí também de NFL. Dica de NFL, vai ter ligada. NBA. Tá bem, o retrospecto tá maravilhoso. Então, acompanhe aí. Acompanhe no nosso canal no YouTube, né, na TV Bet, no nosso site, tvbet.com, e para você ter mais detalhes da nossa programação, mais conteúdos, vai lá no nosso Instagram, @tvbetoficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto. Forte abraço.